Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus. Boa noite, amigos. Meu nome é Mário Henrique e hoje a Rê Santos não está. Mas, quer dizer, está sim, ó, está aqui atrás, participando. Olha a mãozinha dela ali, ó. É que realmente a gente teve assim, um dia meio conturbado e realmente problemas, até alguns problemas de saúde que a gente teve e tal, mas estamos aí, firme e forte, que nem os outros, né? Como eu digo, a gente não tem a solução dos problemas, mas podemos apresentar quem tem, né? E para nós mesmos, porque a gente tem uma vida comum, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro casal, com situações boas e ruins, né? Mas que ele sempre dá um jeitinho de amenizar, deixar a coisa, sabe, mais leve, né? Eu sempre falo isso, porque o interessante, o importante é que a gente saiba diferenciar, né, o físico do espírito. E o físico é o físico, não tem, ele nos dá força, ele nos dá condições, ele nos tira de situações, mas o desgaste não tem essa, é nascer, crescer e morrer. É o ciclo da vida, né? Então a gente só precisa de ter humildade, a gente só precisa de ter conhecimento e ter paciência, né, para enfrentar situações e crer nele, porque ele vai sempre nos dar o melhor caminho, sempre nos dar a melhor situação. Hoje eu gostaria de puxar um tema, pessoal, que é assim, até meio estranho, mas é real, que é o que é atividade religiosa e ativismo religioso. Uma coisa assim bem interessante, né? Eu hoje, passeando pela internet, eu peguei um pastor hoje, escutei um pastor hoje dizendo a respeito disso. Ativismo religioso e atividade religiosa. Que ele diz assim, ó, na minha igreja, eu quando fico prestando atenção num fiel, que está lá, num irmão que está lá, e muito envolvido, eu digo, ops, vai para casa um pouco, descansa um pouco. Aí ele não entende nada. Por quê? Porque é ativismo, não é atividade. Atividade é aquela que você vai na igreja, que você faz dá a sua ajuda, a sua colaboração, a nível de todos, em todos os sentidos, né, dentro da igreja, né? Mas você tem a sua vida pessoal, você tem a sua vida que você não fica envolvido 24 horas por dia dentro da religião, né? Que aí é o que ele diz, aí é o ativismo religioso, que você acaba saindo fora do mundo, porque você fecha o mundo, você fecha um círculo na qual só existe aquilo, e não é isso. Você tem uma vida normal. Agora, se você foi chamado para uma missão, você é um missionário, você foi chamado para uma missão, aí é diferente. Então você vai se dedicar realmente todo o seu tempo, o maior tempo possível, para atividade religiosa, né? E justamente fazendo o quê? É o que ele disse, quando você está no mesmo núcleo, você não muda nada. Você tem que estar fora do núcleo, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, dentro da sua escola, da sua faculdade, né, da sua família, entre aspas, porque às vezes a pessoa se converte e dentro da própria família ela cria um problema seríssimo, porque ela não conversa com ninguém, quando ela conversa ela se torna uma pessoa desagradável, não participa mais de evento social nenhum familiar. Isso acho que não é, como ele diz, não é religiosidade. Simples assim. Então, precisamos de ver, de rever alguns conceitos, algumas situações, na qual você pode ser um cristão real, você pode ser um grande cristão, um cristão real,
sem você ser um ativista religioso. Você pode ter atividades dentro da igreja, mas não ser um ativista, porque aí você sai fora da casinha. Quer dizer, você, ao contrário, você fecha a casinha. Entendeu? Eu fico perguntando, às vezes, é muito interessante, porque nós temos assim uma situação muito legal, porque existem aquelas como é que eu poderia dizer, o envolvimento, quando a gente diz, eu vou me envolver, né, no aspecto religioso, porque Cristo queria o quê? Cristo quer o quê? O teu coração. Ele não quer outra coisa, ele quer o teu coração, ele quer a tua devoção, ele quer o seu amor, o amor puro. Quando eu disse ontem a respeito, inclusive, vigiai os seus pensamentos, porque é por ali que sai a coisa. Vigiai o seu pensamento. O seu pensamento é o motor, sabe, de tudo que você vai fazer. Então, dentro do que nós estamos vivendo, que nós vivemos, né, quando você tem um pensamento, porque é sempre assim, às vezes você está orando e o teu pensamento está viajando. Prestem atenção, você está orando e o teu pensamento está viajando, está buscando outras coisas, porque ele funciona dessa forma. E quando você consegue controlá-lo, sabe, controlar o teu pensamento e realmente na oração, sabe, você conseguir só focar nela, focar em Cristo, focar na pureza, no amor, no que realmente vai te trazer a paz, aí você está perfeito, aí você encontrou a fórmula. Enquanto você estiver viajando, quando você estiver orando, esquece, porque teu pensamento, você está orando uma coisa e está pensando outra. E é normal isso acontecer, não tem nada a ver, é normal, faz parte do ser humano. Então, esse quando a gente diz orai e vigiai, é mais ou menos isso, quando os pensamentos voam, sabe? Então, quanto mais limpo você estiver de pensamento, quando eu disse ontem, que eu andando na rua ontem, tive assim, uma reação muito ruim, por conta de uma situação que eu vi, até me revoltei. E essa revolta é muito louca. Por quê? Como que um cristão vai se revoltar com algo daquela forma? Não, eu deveria ter parado, orado por ele, sabe, por aquela pessoa, feito ao contrário. Então, eu digo, é nesses erros que a gente vai se moldando, a gente vai se aperfeiçoando, sabe? Mas quando a gente realmente reconhece o que nos faz ruim, o que nos faz mal, o que faz mal para a nossa espiritualidade. Isso, quando a gente começa a reconhecer isso, a gente começa realmente a vencer tudo e todos os problemas. Porque nós não, Deus, Cristo, o Espírito Santo desce e realmente te abençoa, sabe, te limpa da situação. Porque ele quer isso, ele quer o teu coração limpo para poder trabalhar. Ele só trabalha se o teu coração estiver limpo. Então, isso é interessante, isso é importante, sabe? Por mais que as pessoas não entendam, isso é importante. O coração limpo. Quando a gente diz o coração limpo, é aquele coração manso, sabe? A mansidão no coração, como eu digo sempre. Isso é importante. Nós temos o dever de trabalhar essa parte e conviver socialmente como qualquer outra pessoa, porque vamos buscar o quê? Aqueles que não estão vindo, não entenderam ainda o poder da graça de Deus, o poder da graça do Espírito Santo. Como? Indo buscá-los. Mas eles não vão estar dentro da igreja, eles vão estar fora da igreja. Os que já estão dentro da igreja, o pastor ali conduz, não é? Nós temos os pastores para conduzir as pessoas que já estão dentro da igreja. Nós, ao contrário, temos que buscá-los lá fora para trazê-los para dentro, para explicar, para que eles possam entender o que é o amor de Cristo por eles, o que Cristo pode fazer por eles, o que o Espírito Santo pode fazer por eles.
Então, esse eu acho que é o nosso dever. Mas isso com verdade, com o coração manso, sabe? E mais importante, e dando exemplo. Não é falando, é dando exemplo. As pessoas olharem e falar, nossa, ele mudou, ele é uma pessoa diferente, ele está melhor, ele está bem, ele está fazendo isso. Aí sim, porque pelo exemplo, as pessoas realmente acreditam no que você fala. Agora não adianta falar uma coisa e fazer outra, sabe? E hoje em dia tem um problema muito sério, porque hoje em dia qualquer um tem celular na mão, e para filmar é facinho, entendeu? Tudo que as pessoas fazem e falam, para filmar é facinho, daqui a pouco aparece na internet, não sei o quê. Então é assim que funciona. E eu digo, eu acho que levar a palavra para as pessoas é justamente nesse aspecto, de buscar aqueles que não estão dentro. É buscar os que estão fora. Os que estão dentro já estão dentro. Ali o pastor cuida, entendeu? A pastora cuida ali, sabe? Então, nós temos, ao contrário, o cristão vai buscar aquele que não tem a palavra ainda, que não conhece a palavra ainda, que não conhece a mansidão, não conhece o amor de Cristo. As bênçãos do Espírito Santo, quando elas são derramadas, independente do que eu digo, nós estamos passando assim problemas de saúde. Veja bem, mas, eu sempre digo, o Espírito Santo e Deus, se hoje nós estamos assim, pode ter certeza, era para a gente estar muito pior. Mas Ele está amenizando, Ele está deixando, Ele está dando força para que a gente faça as coisas dentro do que tem que ser feito. E Ele vai continuar nos honrando, independente de qualquer coisa, mas como eu digo, se o meu merecimento for, que Ele me dê. Se não for, vou continuar fazendo até eu merecer mais ainda. Então, é assim, é desse jeito, sabe? Então, nós precisamos ter a responsabilidade de fazer as coisas de uma maneira correta, de uma maneira firme e ao mesmo tempo bondosa e ao mesmo tempo generosa, sabe? Para com as pessoas, para que as pessoas percebam que Deus é generoso, que Cristo é generoso. Ele nos dá tudo que nós precisamos. Você não precisa nem pedir, Ele sabe das suas necessidades. Ore, só ore com amor, sabe? Olhe para dentro do seu coração. Fala, será que eu tô sendo real? Será que eu tô, sabe, que o meu coração é isso? Então, seja sincero, converse com Ele. Sabe, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso sempre, eu preciso muito de Ti. Sabe, mas assim, com a alma. Converse com Ele com a alma. Sabe, dê tudo para Ele. Todo o amor, todo o carinho que Ele te dá também. Dê de volta. Sabe, retribua. Sabe, não tenha vergonha de assumir que você é um cristão. Que você é um apaixonado por Cristo, pelo Espírito Santo. Não tenha vergonha. Porque normalmente as pessoas têm vergonha pelo métier que convive, pelas pessoas que convivem. Não, você vai falar em Deus, falar de você quer. Sabe, eles têm vergonha. A pessoa tem vergonha. Sabe? E mais do que a vergonha, as pessoas têm medo de assumir a responsabilidade de ser um cristão, sabe? De reconhecer que eu gosto, eu amo, eu quero Cristo. Por quê? Porque ele vai ter que largar de fazer muita coisa, e ele não quer. Ele quer viver no paralelo. Aqui e cá, aqui e cá, aqui e cá. Quando interessa para ele é aqui, quando não interessa é aqui. E assim vai. E assim ele vai levando. Então eu digo sempre que é o meio cristão, o cristão meia boca. Entendeu? E tá cheio. É aquele que vai no culto, reza, tal, não sei o que, tal, durante a semana o pau come e vamos que vamos. Entendeu? E tá tudo certo. Não é assim, sabe? Eu acho que cada um, com certeza, tem a sua religião. Independe de ser católico, de ser protestante, de ser evangélico. Cada um tem a sua religião. Mas Cristo é um só. Cristo é Cristo. Deus é Deus. E Ele pode ter certeza, Ele abençoa a todo aquele que vai buscar com o coração, com amor, com força, com ternura, sabe? Esse é Deus. Esse é o Espírito Santo que fala no coração.
Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês por hoje. E a Rê que está aqui atrás, né? Que Deus abençoe ela na condição. E que amanhã nós teremos um tema bem legal. E pode ter certeza, todo aquele que for buscar Deus, não com ativismo, mas com atividade, dentro da igreja, e depois fazer o quê? Buscar o irmão fora. Esse é o processo. Esse é o processo. E com o coração aberto, com o coração limpo, sabe? Mostrando para as pessoas que você realmente é um cristão de devoção. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Uma quarta-feira maravilhosa, cheia de grandes bênçãos. E que esta noite seja derramado grandes bênçãos. Wilson, estamos orando por você, tá? E todos aqueles que estão enfermos, que estão precisando de uma oração, que estão, com certeza, amanhã é dia de grandes milagres na igreja Vila Salete. E aqui Vila Salete. Não entendi. Quinta-feira, desculpe. Hoje é terça ainda. É quinta-feira, desculpe, tá? Hoje foi live do pastor Vanderlei, Atos 24, 25. 24 que ele colocou hoje, né? Então, assim, e espero que vocês estejam conosco amanhã também, a partir das 22 horas. E aqueles que vão entrar depois, que assistam, repassem e que tenham Deus no coração. Amém? Fiquem com Deus. Vim aqui para louvar, vim aqui para adorar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Jesus. Abraço, pastora Sueli. Boa noite. Fiquem com Deus.